brothers. E a minha história é muito semelhante à dos meus irmãos, It will still be very different. mas continua a ser bastante diferente. So I went to university at 18, Eu fui para a universidade aos meus 18 anos and I found a really great church to go to. e eu encontrei uma boa igreja para frequentar, But I hadn't realised that I hadn't quite understood who Jesus was properly. mas eu na realidade compreendi que ainda não tinha conhecido quem era Jesus realmente. And so I tried my best to follow God and follow His ways. E eu estava a tentar da melhor forma seguir a Ele e ao seu caminho, But when people question different things, I found it hard to decide what I believed. mas quando as pessoas começaram a fazer diferentes questões, eu comecei a perceber quão difícil era crer. And it was very easy for me to get caught up in the wrong things. Então facilmente eu fui apanhada em coisas não corretas. And I ended up very quickly living one life on a Sunday and one life during the rest E of the week. rapidamente eu entrei com dois diferentes caminhos, um ao domingo e outro de caminho durante a semana. I still believed in God. Eu continuava a crer em Deus, I still loved God, eu continuava a amar a Deus, but I wanted to live my own life. mas eu queria viver a minha vida à minha forma. I got involved in a relationship that wasn't good. Eu comecei a ter então um relacionamento, um namoro que não era bom. He didn't believe in God and he didn't understand the things that I thought he believed. E ele não acreditava em Deus e não compreendia as coisas que eu pensava que acreditava. And I very quickly went down the wrong path. E eu rapidamente entrei no caminho errado. And my decisions in life E as minhas decisões da minha vida took me to a very bad place. levaram-me para sítios muito, não para os piores sítios. And in 2010, when I was 22, E em 2010, quando eu tinha 22, I still spoke to God, I still believed in God, e eu continuava a falar a Deus e a pedir a Deus, but I knew I was living completely wrong. mas eu sabia que estava a viver de uma forma completamente contrária. Como é que eu cheguei aqui? And that's what life was like for me. E assim foi a minha vida. I lay on that hospital bed, Eu, deitada naquela cama do hospital, and I was like, God, how did I get to this point? e eu perguntei-me a mim mesmo, Deus, como é que eu cheguei a este ponto? I understood the decisions that I'd made that were wrong, Eu entendi as decisões que eu tomei, que eram erradas, but I was almost shocked at my own bad choices. mas eu estava então chocada com as minhas próprias más decisões. And reality hit me very hard. A realidade bateu-me em mim com muita força. And so I had a choice to make in that moment, E então eu tive de tomar uma decisão naquele mesmo momento, to come back to God, de voltar para Deus. Eu tomei muitas más decisões and still claim to be a Christian. e ainda dizia que era uma cristã. God was always still there. Deus ainda estava lá. God was always still faithful. Deus ainda foi fiel. And God was, as soon as I wanted to come back, He was there with open arms. E Deus, no momento que eu estive disposto a retornar, Deus estava lá com os braços abertos para me receber. And God is always there for you. E Deus está lá sempre para ti. Even if you walk down a path for a long time, E ainda que tu estiveste no caminho errado por muito tempo, God is always still there. Deus continua lá. He'll never leave you or forsake you. E Ele nunca vai deixar-te nem He'll never abandonar. let you down, Ele nunca te vai deixar cair. and He's always faithful. E Ele será sempre fiel. Alex, ontem, Alex, yesterday, ele disse que nós somos a igreja. said that we were the church. E como a igreja de Deus, And as the church of God, somos os instrumentos através dos quais o amor e a graça de Deus é revelado no mundo. we are the instrument that the grace and the love of God is shown to the world. Laura, ontem, Laura, yesterday, ela falou do facto de nós estarmos numa corrida says that we are in the race e estamos cobertos de uma coluna de nuvem. and we are seen by a cloud of witness. E esses testemunhos estão a incentivar-nos a correr essa corrida. And their testimonies are rising us to continue that racing. Eu gostaria de pegar também bocado na pregação do Weston. And I want to remember also the message of Wesley. E ele falou da fé And he speaks about the faith. e como o fundamento dessa fé, And as the faith is the foundation, ele usou Deus. Ele diz que Deus é o nosso Pai. and he said that God is our Father. E se Deus é o nosso Pai, And if God is our Father, então tudo que Ele tem também é nosso. everything He has is ours.
Então, o primeiro ponto dessa mensagem é: a corrida não é somente tua. Estás a correr por aqueles que correram antes e aqueles que estão adiante de ti. The first point of my message is the race is not only yours, it's a race, it's a continuation of the race of the ones that Yeah. race before you. That's good. The second point of my message, Você não está a correr sozinho. you are not racing alone. Yeah. Sorry. Eles eram não, And they say, no, que nem sabiam. and we don't know about the Holy E Spirit. ele orou por eles, And he prayed for them, pôs as mãos sobre eles. he put his hand lay on the hands E os among dois them, receberam o Espírito Santo. and they received the Holy Spirit. Falaram em línguas e And they started conversaram. speaking Latin, they prophesied. Correr com o Espírito And run with the Spirit é correr com Jesus. is run with Jesus. Ele disse: eu irei, Because Jesus says, mas eu voltarei. I will go, but I will Eu come. vou para o Pai, I will go to the mas Father. eu enviar-vos um outro But we will conselheiro. send you the other counselor. Então, o Espírito Santo, And then the Holy Spirit ainda que substitua a presença física de Jesus, will substitute the physical presence of Jesus. é Jesus conosco. Is Jesus with us? Então, o que é que significa termos Jesus a correr conosco? And what means having Jesus running with us? Deixa-me descrever uma pintura. Let me describe you a picture. A painting, yeah. Havia Jesus, antes de tudo, existia de uma forma semelhante a Deus. Jesus exists before everything exists like in an image equal to God, the Father. Mas antes que tudo fosse feito, But before everything was created, Ele se humilhou. He humbled himself. E Ele tomou a atitude de servo. He had the attitude of a servant. E se encontrar nessa forma de atitude de servo, And as he was in that form of servant, foi feita a imagem e semelhança do homem. he made himself like the image and similarity of the man. Dessa forma, Ele se humilhou. The universe is in his hands. O que são os nossos problemas? What is our problem? Olhamos para o universo, somos mais pequenos que as formigas. If you look to the universe, it will look like smaller than the ants. Então, nós somos insignificantes. We are really small. Quando olhamos para todo o When cosmos. you look to everything in the universe, Mas ainda assim, but although nós somos tão valiosos quanto o universo. we are bigger than the universe and more value. Precisamos do Espírito Santo para podermos concretizar ou finalizar esta corrida. To accomplish that mission, we need the Holy Spirit. Porque sem Ele não podemos fazer nada. Because without Him, we are not able to do nothing. Palavras são somente palavras. Words will be only simple words. São